Por terminar o meu noivado após ele me deixar doente no hospital. Fica aí que tem história nova. Bom, eu estava namorando com esse rapaz e já fazia mais ou menos 2 anos que nós estávamos juntos. Eu e a minha sogra nunca nos demos muito bem. Ela é muito apaixonada, digamos assim, pela ex-namorada dele. Então ela nunca me aceitou com facilidade. Mas eu também nunca fiz muita questão de me dar bem com ela. Era assim, se ela me tratava bem, eu tratava ela bem. Se ela me tratava com respeito, eu tratava ela com respeito. Mas quando ela queria ser chata comigo, eu também era chata com ela. Isso foi uma coisa que eu deixei muito claro pra ele, que eu jamais deixaria ela me tratar mal, ela pisar em cima de mim, porque tudo que ela fizesse comigo eu ia devolver. É claro que ele não gostou muito, mas também não se metia, ele tentava lhe chamar a atenção da mãe dele de vez em quando, mas ele também não falava nada pra mim quando, por exemplo, ela me tratava mal e eu devolvia, sabe? Assim a gente foi. Claro, eu sempre soube que esse relacionamento não daria certo, mas a gente, por gostar, né, eu por gostar muito dele, acabei insistindo pra ver até onde iria. Até que ele me pediu em casamento. E eu aceitei, né? Toda iludida, achando que tinha encontrado o amor da minha vida. E aceitei ali o pedido de casamento dele. O único ponto negativo realmente era a minha sogra, porque de resto eu me dava muito bem com a irmã dele, com o pai, com os amigos deles. Meus amigos também gostavam muito dele, a minha família gostava muito dele. Então, de fato, a única pessoa que estava atrapalhando tudo ali era a minha sogra. Aí, enfim, ele me pediu em casamento, eu aceitei e tal. Até que a minha sogra tinha comprado uma viagem para ela fazer uma viagem em família. Seria ela, o meu namorado, né, o meu noivo no caso, a irmã dele e o marido dela, iriam eles 4. O meu noivo até que me convidou pra ir junto, mas eu falei que preferia não ir, porque minha sogra tinha comprado, que era uma coisa de família e tal, e eu preferia não ir até pra não pesar o clima, não estragar a viagem deles e tal. Até aí tudo bem. E tava tudo certo, eles iriam fazer essa viagem, eles viajariam na quinta-feira e retornariam na terça. Então seria meio que o final de semana e mais alguns dias. Só que tava tudo pronto pra eles viajarem. Só que quando foi na quarta-feira de manhã, eu já acordei passando muito mal. Não sei o que estava acontecendo, mas eu já acordei vomitando, dor na barriga e tal, e banheiro e tudo. E eu fui no hospital pra ver o que estava acontecendo. E, gente, eu tinha pegado uma infecção intestinal muito forte. Gente, não tava simplesmente parando nada no meu estômago. Eu tava botando por cima e por baixo. Eu fiquei muito mal mesmo. E uma febre. Quem já pegou uma infecção intestinal bem forte sabe como é horrível. E é claro, ele foi comigo lá na quarta-feira, né? Ele foi lá no hospital comigo, ficou comigo e tal. Só que eu pensava que eu seria liberada, mas eu não fui porque eu realmente não tava conseguindo segurar nada. E haja eles tentarem me ajudar, mas eu não tava conseguindo e eu tava ficando cada vez pior. E aí ele falou pra mim que ele tinha que ir embora quando foi na quarta-feira à noite, né? Ele falou pra mim que ele tinha que ir pra casa, que ele tinha que terminar de arrumar a mala dele e tal. E eu, fiquei, poxa, mas você ainda vai viajar? Eu tô aqui no hospital, eu tô mal e tal. Aí ele, não, porque eu tenho que ir, porque se eu não for, minha mãe vai se chatear e tal. E ele viu que eu fiquei meio chateada com aquela atitude dele, mas ele falou, não, eu vou falar com a minha mãe, então. E aí ele falou com a mãe dele pelo telefone, disse que ele não ia conseguir viajar, que eu tava muito ruim, que eu não tava melhorando e tudo, que eu tava internado no hospital. E aí eu só lembro da mãe dele, eu escutei a mãe dele falando, porque ele tava bem do meu lado, e o telefone dele tem um volume absurdamente alto, então eu escutei quando ela falou que ela sempre soube que eu ia atrapalhar a vida dele, que a mãe dele tinha planejado essa viagem e agora eu tava fazendo aquilo de propósito pra que ele não fosse viajar. Como é que uma pessoa pega uma infecção intestinal de propósito? Enfim. E aí ele, ficou calado, né, só fez desligar o telefone e falou pra mim que ele ia pra casa dele, que ele ia resolver e que depois ele voltava pra lá comigo. E eu, tudo bem, nisso a minha mãe também chegou lá pra ficar comigo e ele foi. E aí deu a madrugada, ele não voltou e tal, quando foi na quinta-feira de manhã, eu fiquei ligando, né, mandando mensagem pra ele, mas ele também não respondia. E eu, ok. Quando foi na quinta-feira à tarde, ele ainda não tinha falado comigo, ainda não tinha respondido minhas mensagens, me ligado, nada. Até que quando eu abri as redes sociais, e eu tinha a irmã dele nas minhas redes sociais, eu vi que ela tinha postado uma foto no aeroporto, e nessa foto tava ela, ele e os meus sogros. Ou seja, ele tinha ido embora, ele tinha ido viajar. E ele não me avisou que não ia voltar, nem nada, ele simplesmente só foi e nem tava respondendo as minhas mensagens. Aí quando já foi na quinta-feira à noite foi quando ele apareceu, quando ele respondeu a minha mensagem, dizendo que ele não tinha conseguido convencer a mãe dele a não ir, que ele tinha ido viajar e tal, e realmente a viagem dele tinha demorado um pouquinho, então ele não tinha conseguido falar comigo e tudo, enfim. Eu fiquei super magoada, eu ainda tava internada, fiquei super magoada, fiquei super chateada e tal, eu falei pra ele que aquilo não ia dar certo, porque se ele ia ser o meu marido, ele tinha que me botar como prioridade se eu tava doente, se eu não estivesse doente, porque era uma coisa que eu faria por ele, sabe? Teria cancelado qualquer coisa pra ficar com ele se ele estivesse doente. E ali a gente teve uma briga, né, e tudo, eu acabei bloqueando ele, falei, aproveita, tu já tá pra ir, aproveita a tua viagem.
E aí, quando ele voltou de viagem, ele foi pra tentar conversar comigo e tal, dizendo que eu tava exagerando, que era uma viagem que a mãe dele já tinha marcado há muito tempo, que não dava pra ele só cancelar assim em cima da hora, que eu tava bem, que era só uma infecção, que sabia que eu ia melhorar e tal, enfim. Mas eu não acho que eu tô errada, sabe? Tipo, se ele vai ser meu marido, que tipo de marido é esse que larga a mulher doente e vai viajar? Eu realmente exagerei em ter terminado com ele por causa disso?